Todos acharam aí o Salmo 23? Diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém, meus irmãos? É um salmo lindíssimo, né? E muito conhecido. E é interessante que eu estava meditando nessa palavra. E quando você vai ler na Bíblia, lá no livro de Apocalipse, né? Apocalipse 7:17, a Bíblia fala que Jesus, que é o Cordeiro, ele irá nos apacentar por toda a eternidade. Então Jesus, ele é o nosso pastor, e a Bíblia nos compara com ovelhas, né? E esse salmo é muito bonito porque é como se nós, como ovelhas, né, do ponto de vista de uma ovelha, como é que Deus cuida de nós como o seu rebanho, né? Então, e é sobre isso que eu gostaria que a gente hoje investisse um pouco do nosso tempo para entender. Então o verso primeiro fala assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? Eu sei que eu já ouvi muitas explicações a respeito do que é nada faltará, né? E tem as pessoas que são mais positivas e elas falam assim: Deus vai me suprir em todas as coisas, né? E há umas outras pessoas que são mais negativas e falam: nada vai faltar, não vai faltar problema, não vai faltar decepção, porque você tem, de fato, se você achar que nada vai faltar, não é muito na constatação prática. De fato, nós temos faltas de algumas coisas, né? Às vezes nos falta dinheiro no fim do mês, às vezes nos falta amigos de verdade, às vezes nos falta períodos de alegria. E a pessoa fala: mas a Bíblia diz que nada me faltará. Então, provavelmente esse nada talvez seja mais para o lado negativo, que não vai faltar alegria, mas não vai faltar tristeza, não vai faltar problemas, né? Mas isso também não combina com o Senhor. E eu me lembro que, pensando, né, debatendo isso, eu vim a descobrir que na verdade essa palavra nada me faltará foi um escorregão que a tradução para o português fizeram. Aliás, existe uma única Bíblia no português que traz o sentido correto, que é a Bíblia Reina Valera, que é a única que traz a tradução correta, que é: o Senhor é o meu pastor e nunca me faltará. Esse é o sentido que está no original da Bíblia. O Senhor é o meu pastor e Ele nunca me faltará. Ou seja, o Senhor estará contigo em todo o tempo. Jesus falou: estarei contigo até a consumação dos séculos. Então, o Salmo 23, ele começa falando da presença de um pastor que jamais abandona a sua ovelha. Então, o Senhor é o meu pastor e Ele nunca me faltará. Ele estará o tempo inteiro comigo. Você vai ver depois, nos versos seguintes, que verdadeiramente Davi está falando da presença constante de Deus. Ainda que ele andasse no vale da sombra da morte, o Senhor estaria com ele. Mas eu quero te dizer, a primeira coisa é que a nossa dependência não deveria ser das coisas materiais, mas deveria ser da presença de Deus. Deus nunca faltará. Jesus estará conosco até as consumações, até a consumação dos séculos. Seja nos momentos onde você estiver suprido de todas as coisas dessa terra, seja no momento em que você estiver necessitando de uma coisa. A promessa do Senhor não é que você não vai ter problema, não é que você não vai ter aflição, mas que Ele estará sempre do seu lado. Então isso é uma coisa que nós precisamos entender, irmãos, porque a ideia do Evangelho não é te dar uma vida de passeio no bosque, eu brinco, né? Às vezes
vou falar, a Andressa não está aqui. Às vezes a Andressa vai fazer esteira na academia, eu falo, e essa velocidade, passeio no bosque aí que você está fazendo? Mas às vezes as pessoas acham que o caminho da vida cristã é uma vida de flores. Não, eu quero dizer que nós temos problema, mas a ideia de Deus não é te livrar do problema, mas é te livrar no problema, né? Deus não evita que as coisas aconteçam, mas Deus quer mostrar no meio da tempestade o poder dele agindo na sua vida. Amém? Sabe, Deus não mostra o poder dele evitando a tempestade, mas ele mostra acalmando a tempestade. É no meio dos problemas que você vê o poder de Deus agindo na sua vida. Amém? Eu sei que todo mundo gosta de ouvir testemunho, né? E testemunho parece que aqueles mais dramáticos são os que mais chamam a atenção, né? Aquelas situações de vida ou morte são os testemunhos que a gente mais glorifica a Deus, né? E a gente gosta de ouvir essas experiências. Mas eu quero dizer, ninguém gosta de passar por elas. Ninguém gosta de passar por situações limites, né? Limítrofes, problemas onde só a mão de Deus ali, são coisas que angustiantes, né? Mas para que haja o testemunho, né? E Paulo, ele fala isso muito bem. Olha, essa aflição, essa perseguição, esse problema nos traz um peso de glória, né? Nos traz um testemunho que nós podemos dar para as pessoas. Então, a vida cristã ela não é uma vida sem problemas, mas ela é uma vida com Jesus. Com Jesus. Jesus está em toda circunstância em nossas vidas. O Senhor é o meu pastor e Ele nunca faltará. Ele estará presente em toda e qualquer situação das nossas vidas. Ah, pastor, mas eu me senti abandonado, eu me senti sozinho. Você sabe, há uma questão de percepção. A Bíblia fala que Deus está em todos os lugares, Ele é onipresente, mas você pode... A presença dele pode estar naquele lugar, mas ela não pode, às vezes ela não é percebida, porque às vezes nós estamos tão atribulados, estamos tão preocupados, olhando tantas coisas, que não nos voltamos para a presença de Deus, não buscamos a face do Senhor, mas o Senhor sempre está presente. Amém? O Senhor é meu pastor e Ele nunca faltará. Segundo, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Deixa eu dizer, todos os caminhos que Deus nos aponta são caminhos de paz. Deus quer te conduzir a caminhos de descanso. Eu quero dizer que o descanso, ele é uma das características mais importantes da vida cristã. Certa vez eu estava pensando, né, o que seria uma característica tão forte na vida de um cristão que chamaria a atenção das pessoas no mundo, né? E talvez na cabeça da maioria dos crentes, eles acham que é a santidade. Fala assim, não, uma pessoa muito correta, uma pessoa muito justa vai chamar a atenção do ímpio, né? Uma pessoa que cumpre todas as leis, que não faz nada de errado, ela vai chamar a atenção do ímpio. E você sabe, na prática, eu arrisco dizer, irmãos, que esse tipo de pessoa tem mais afastado as pessoas do que trazido para perto. Primeiro porque ela pode ser uma pessoa petulante, os irmãos sabem que é petulante, arrogante, pedante, né? E tudo ela condena nos outros, não, porque você faz isso, mas o certo é aquilo, né? Aquela pessoa que chega a ser insuportável o convívio. Mas por outro lado, ela pode ser alguém assim, que demonstra uma vida tão correta, que o pecador olha para ela e fala assim, eu jamais vou ser igual a essa pessoa, então nem adianta eu tentar me achegar diante de Deus. Mas por outro lado eu pensei, bem, então se não é a santidade que pode atrair o ímpio, talvez seja a fé. A fé é algo, para mim, que tem mais valor do que a santidade, porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Não fala que sem santidade é impossível agradar a Deus, mas fé é realmente que chama a atenção de Deus para as coisas. Uma pessoa cheia de fé é uma pessoa que consegue arrastar uma multidão, porque a fé dela é contagiante, as pessoas
ficam pensando nas coisas, ela fala: não, nós vamos conseguir, Deus vai agir, e Deus vai mostrar a sua mão forte, e nós vamos conseguir as coisas. Então pensei, talvez a fé seja a característica indistinguível dos crentes com relação aos ímpios. Mas você sabe, irmãos, tem ímpio que tem fé também, porque a fé, ela não é uma propriedade dos crentes. A fé que salva é a fé em Jesus, é a fé no Evangelho. Mas existe um tipo de fé que não é a fé bíblica, não é a fé cristã, mas é um tipo de fé também. Tem pessoas que têm a fé na própria humanidade, tem pessoas que têm fé no darwinismo, tem pessoas que acreditam em teorias, e isso é fé também. Eu lembro um cristão falando, e argumentando um debate apologético com um ímpio que era ateu, e ele falou assim: olha, depois de fazer toda a sua exposição contra o ateísmo, falou o seguinte: eu não tenho fé para ser ateu. Minha fé não, eu não consigo acreditar nisso que vocês acreditam. Até para você ser um ateísta, você tem que ter fé. Então a fé não pode ser a característica indistinguível do crente. Pensei comigo, então não é a santidade, não é a fé. O que chamaria tanto a atenção de um crente que um ímpio não tem? E eu lembrei, a paz do Senhor, a vida de descanso. Porque Jesus falou: a minha paz eu vos dou, a paz que o mundo não pode te dar. Sabe? Essa é a maior característica de um crente, na minha opinião, é você viver uma vida de descanso, é você viver nos pastos verdejantes, é as pessoas olharem para você, e mesmo diante de qualquer circunstância, porque veja, como eu falei, nós não estamos imunes aos problemas, existem problemas que ocorrem para todas as pessoas, uma crise financeira que acomete o país, uma doença como aconteceu na pandemia, mas mesmo diante dos problemas, as pessoas poderem olhar para as nossas vidas e enxergarem o semblante de descanso, sabendo que nós temos um Deus que está conosco em todos os momentos, que nós temos paz no coração. Isso é algo que o mundo não tem, irmãos. Isso é algo que é só dos cristãos. Que afinal de contas, aqueles que não desfrutam da mesma paternidade que nós temos, eles estão sozinhos, são órfãos, são pessoas que vivem por elas mesmas. Mas nós sabemos que nós temos um Pai que nos cuida, que nos guarda, um Deus que nunca nos faltará. Essa sim, na minha opinião, é a maior característica de um crente, é a característica que mais pode atrair as pessoas, elas olharem para você e falarem: como é que você pode viver tão alegre, tanta paz, tanto descanso, É muito comum quando a gente vai nos lugares, e isso acontece quase sempre comigo, deve acontecer com você também. As pessoas falam assim: eu não sei, mas quando você chega aqui, as pessoas não entendem, elas não têm o crentez, mas tem uma energia boa vindo de você, tem algo bom quando você chega, há uma paz nesse lugar, A Laila conta que as pessoas, onde ela trabalha, depois que ela sai, que fragrância é essa, que perfume é essa que você passou aqui na casa, E ela não passa nada, é a presença do Espírito Santo, é o aroma de Deus, sabe? É essa paz que só nós temos, porque, veja, a vida que o Senhor quer nos proporcionar é a vida de descanso. Se você ainda não desfruta desse padrão, você precisa, provavelmente é o que está no versículo anterior, você tem que entender que o pastor é aquele que está o tempo inteiro com você. Na verdade, a constatação de que Deus está junto com você e no controle de todas as coisas é a principal condição para que você possa viver uma vida de descanso. É você ser conduzido, é você escutar a voz de Deus e saber, por mais que seja o momento de problemas e tempestade, Deus Ele quer te tirar desse problema e te levar para o lugar de descanso. Jesus falou: vinde a mim, todos aqueles que estáis cansados, todos os oprimidos, que eu vos aliviarei. Quero dizer que a igreja é o lugar de descanso, é o lugar de alívio. Amém?
Eu não entendo pessoas que ainda falam assim: ah, pastor, eu faltei no culto porque eu estava muito cansado. Porque aqui é justamente o lugar onde a gente descansa. Aqui é justamente o lugar onde o Senhor renova as energias. Você sabe, porque hoje o cansaço do mundo, é claro que para nós ainda existe muito cansaço físico, mas hoje o cansaço maior é o cansaço psicológico, é o cansaço, é aquela estafa, né? Agora criaram uma palavra, é o burnout, né? A pessoa chegou no seu limite, do seu emocional, é tanta pressão, é tanta ansiedade, é tanto problema, sabe? E na verdade, o descanso que o Senhor traz é o alívio de todas essas coisas. A igreja é o lugar onde nós refazemos a nossa energia, onde nós lembramos que nós não somos dessa terra, mas nós somos cidadãos dos céus. Por mais que a situação que você esteja vivendo aqui não for a situação ideal que você gostaria, se você estiver dentro do projeto de Deus, há um lugar ainda onde você vai descansar, há um lugar onde você vai desfrutar. Aqui não é o fim das coisas, aqui é apenas o começo de uma linda história que Deus preparou para mim e para você na eternidade. Sabe, todas as vezes que a gente se chega no limite da ansiedade e dos problemas, é porque a nossa perspectiva está tão fechada e focada naquele problema, que nós por algum momento nos esquecemos de quem nós somos, do que nós estamos fazendo, e de que aqui não é o fim da linha, aqui é apenas o começo, amém? E ainda que seja uma situação desconfortável para você, se você estiver no caminho certo, pouco importa, isso é só algo momentâneo. E esse momentâneo pode ser um dia, pode ser uma semana, pode ser até o dia que você morrer, mas ainda assim é momentâneo, porque a eternidade é milhares e milhares de vezes maior do que esse período. Por isso que Paulo fala, essa nossa leve e momentânea tribulação não se compara ao peso da glória que está nos reservada, que está nos preparada, irmãos. Então, quando nós enxergamos os pastos verdejantes, sabe, quando nós entendemos que nós estamos indo para lá, não importa a circunstância, ainda que você não esteja na posição mais confortável, você sabe que ainda resta um descanso para mim e para você. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos um lugar. Mas a Bíblia fala assim, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Eu sempre me lembro, os irmãos que andam comigo vão chegar a hora que vão decorar. Em Efésios 2, quando fala que a nossa salvação, ela é um presente de Deus, para que a gente possa andar nas obras que Ele já preparou, desde a eternidade, para que Ele possa mostrar nas gerações vindouras o seu amor para conosco. Como eu falei, Deus escolheu a mim e a você, para mostrar o quanto Ele é bom. Deus não te abençoa porque você é bom, Deus te abençoa porque Ele é bom, porque Deus nos escolheu, apesar, você sabe, irmãos, amar quem é bonitinho, amar quem é amável é fácil, mas Jesus falou o que no Sermão do Monte? Amai os vossos inimigos, e o próprio Deus nos ensinou isso, e a Bíblia fala em Romanos, que Ele nos amou, quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda éramos os seus inimigos, quando você estava cheio de pecado, quando você estava cheio de mal intenção, quando você estava no lamaçal do pecado, foi ali que Deus chamou. Não foi o dia que você veio para o culto aqui, não foi o dia que você fez tudo certinho, o dia que você estava jejuando, o dia que você orou mais, o dia que você cumpriu todos os mandamentos naquele dia, não foi nesse dia que Deus te chamou, não. E aliás, a medida do amor de Deus, ela não é mensurável, não tem menos amor e mais amor, porque o próprio Deus, Ele é o amor, mas Ele te amou o dia que você nem sabia dEle, porque é muita pretensão do ser humano dizer que nós escolhemos a Deus. Mentira, a Bíblia fala que foi Ele quem nos escolheu, nós o amamos, mas porque Ele nos amou primeiro, porque nem amor a gente tinha para dar. Se Deus não viesse encontrar conosco, nós não teríamos nem amor para poder amá-lo.
Sabe, essa é a loucura da graça de Deus, é o favor imerecido, é Deus escolhendo salvar essa criatura pecadora que nós éramos, e salvos por causa simplesmente porque Ele nos escolheu, salvos por causa do seu favor. E hoje Deus, Ele nos abençoa, não por causa de que nós merecemos, mas por amor do nome dEle, por causa da aliança que Ele fez com Jesus Cristo. É por causa dEle, por causa da aliança com Jesus, que nós somos abençoados. Essa é a aliança da graça, né? O Antigo Testamento era a aliança do favor merecido. Você precisava cumprir os mandamentos para ser abençoado. Na nova aliança, quando Jesus levanta o cálice e fala: esta é uma nova aliança que é feita no meu sangue, né? A aliança que havia sido profetizada pelo profeta Jeremias, que o Senhor iria colocar as leis dele no nosso coração e nas nossas mentes, e dos nossos pecados Ele jamais se lembraria. Nós somos abençoados por causa de Cristo, não por causa de nós. Então, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então veja, Deus nos conduz para os caminhos de pastos verdejantes, mas chega um momento que Ele fala assim: ainda que eu ande, ainda que pela minha escolha, ainda que eu decida, ou que eu deixe de seguir o seu caminho e me desvie, porque veja, Deus não te conduz para o vale da sombra da morte, mas muitas vezes nós, por alguma circunstância, somos dirigidos para o lugar onde nós nos afastamos daquilo que nós entendemos que é o caminho de Deus. Ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal nenhum. Por quê, irmãos? Porque tu estás comigo. Lembra do verso 1: o Senhor é meu pastor e nunca me faltará. Eu quero dizer que mesmo no dia que você está pior, mesmo no dia que você fez tudo errado, o Senhor está contigo. Eu me lembro que muitas pessoas, por causa de uma constatação empírica, né, falavam assim: o Espírito Santo, e é uma doutrina do Velho Testamento, o Espírito Santo se retira da pessoa, né, porque na verdade, no Velho Testamento, antes da aliança, antes de Jesus ter nos lavado do pecado, o Espírito de Deus não podia habitar nas pessoas. Então, em alguns momentos especiais, o Espírito vinha sobre a pessoa. A gente vê na Bíblia, no Velho Testamento, o Espírito do Senhor veio sobre determinada pessoa e ela fez algo ali, né? Mas hoje o Espírito Santo habita em nós. Isso é uma promessa que Jesus fala ali em João 14, e ela se cumpre hoje nos nossos dias. Mas muitas pessoas ainda, com base nisso que era um ensino antigo, fala assim: quando você peca, o Espírito Santo se retira de você. E na verdade, por quê? Porque essas pessoas deixam de ter a percepção, não conseguem escutar do Espírito quando elas estão envolvidas, né, em algo, afastadas de Deus. Mas veja, o Espírito nunca se retira. A Bíblia fala: não apagueis o Espírito, não deixa ele ser encoberto pelo seu pecado. Aliás, no Velho Testamento o pecado era simbolizado pela lepra, e a característica da lepra é a perda de sensibilidade. Muitas pessoas se tornam insensíveis ao Espírito de Deus, mas eu quero dizer que Ele nunca te deixou, é o que diz a palavra. Nós não vivemos por sentimentos, nós vivemos por aquilo que a palavra diz. Se Jesus falou que Ele iria fazer morada e que Ele jamais nos deixaria, é assim que nós cremos. Mas muitas vezes, né, as coisas do mundo, as preocupações do mundo vão nos afastando. Jesus certa vez foi se reunir com os discípulos, né, e você sabe, eles andavam de sandália, né, não havia asfalto, era um poeirão, né, um caminho de terra, e imagino que era um pouco quente, eles iam suando, aquilo ia escorrendo pelos pés, aquele suor, e aquela poeira ia se tornando um barro.
né? Então, todo lugar onde as pessoas chegavam na época de Jesus, principalmente se a pessoa fosse rica, ela tinha lá o seu empregado, e ela chegava na casa, né? Aqui algumas casas têm carpete, a gente tira o sapato para entrar, né? E naquela época de Jesus, eles tiravam a sandália, e o escravo lavava os pés da pessoa, porque de tantas pessoas caminharem, ia criando essa crosta de barro. E aí, você conhece a história, Jesus chegou com os seus discípulos, né? Esqueceram de chamar um escravo ali para limpar, e aí Pedro olha para João e fala: você vai agora limpar porque você esqueceu? Não, você quem vai limpar, porque você tinha que ter me avisado no dia anterior e não sei o que. Fica aquela briga, e Jesus fala: eu vou lavar o pé de vocês. Aí veio a humildade na hora, né? Aí eles desesperaram, né? Porque a humildade de Jesus constrange, né? E aí Pedro falou: não, Jesus, de modo algum eu sou digno de que você lave os meus pés. E Jesus falou: quem eu não lavo o pé, não tem parte comigo. E aí Pedro, sempre moderado, né? Então me lava inteiro, né? Já que eu quero, já que não tem parte, me lava inteiro. Jesus falou: não, só os pés. Vocês já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. O que isso quer dizer, irmãos? Você sabe, os pés é a parte nossa que tem contato com o mundo, que pisa no chão. Sabe, apesar de nós sermos recriados, que nós vivemos, somos cidadãos celestiais, nós ainda pisamos nessa terra, nós ainda temos contato com as coisas desse mundo, ainda somos bombardeados por notícias, filosofias, coisas horríveis que acontecem o tempo todo. E Jesus falou: é preciso que essa parte que tem contato com o mundo seja limpa. Não que você precise da salvação novamente, mas nós temos que estar o tempo inteiro nos lavando. E quando Jesus fala de lavar os pés, está falando de nós limparmos, renovarmos as nossas mentes. Sabe, o tempo inteiro nós precisamos estar renovando as nossas mentes, deixando que a água da palavra do Senhor venha nos limpar de todo o conceito maligno, de tudo aquilo que o mundo tem vomitado sobre as nossas vidas. Mas se isso não acontece, irmãos, o que acontece é que as pessoas vão ficando insensíveis. O irmão não vem um domingo na igreja, ok. Aí dali a um outro, aí ele não vem num domingo porque teve alguma coisa, algum trabalho, alguma coisa. Aí na outra semana ele ia vir, mas já decidiu não vir, sentiu falta, tá? Aí no outro ele não vem, cada vez ele vai sentir menos falta de vir à igreja, porque cada vez ele está mais insensível espiritualmente. Sabe, na vida cristã é assim: quanto mais você busca o Senhor, mais você tem vontade. À medida que você vai deixando de permitir que a palavra vai te limpando, deixando de se expor às coisas de Deus, você vai ficando com menos vontade também, porque você vai ficando mais insensível para as coisas de Deus. Então quando pessoas pensam assim: ah, Deus se afastou de mim. Não, na verdade Deus está sempre com você, mas talvez a sua falta de prática de se limpar, a falta de prática de se lavar com a palavra, de se expor à presença do Senhor, vai te tornando insensível, ao ponto de você achar que Deus não está perto de você. Mas eu quero dizer que o Senhor é o teu pastor, e Ele nunca faltará. O Espírito Santo está contigo até a consumação dos séculos. Sabe, mas nós precisamos nos exercitar. Quando eu falo de 21 dias de jejum, irmãos, é justamente isso, é você se dedicar 21 dias a buscar a percepção da presença de Deus, é 21 dias se lavando das coisas do mundo, se abstendo das coisas naturais, em busca das coisas de Deus. É em busca de você perceber a presença do Senhor e poder buscá-lo em oração e buscar a experiência com Ele, amém? Aqui fala: porque tu ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Essa doutrina é difícil também entre os crentes, porque a Bíblia fala que Deus, Ele corrige todo aquele que ama, todo filho, né? Se nós não tivéssemos correção de Deus, nós não seríamos filhos, seríamos bastardos. Então veja, eu quero dizer que Deus é aquele que
corrige, é aquele que zela. Mas qual que é a correção de Deus? Tem pessoas que acham que a enfermidade é uma correção de Deus. Tem pessoas que acham que o tormento é uma correção de Deus. Veja, se a enfermidade fosse a correção de Deus, você não podia orar para ninguém ser curado. Concorda comigo? Como é que você está orando contra algo que é uma vontade de Deus deliberada de fazer a pessoa passar por aquilo? Mas não combina com a Bíblia, irmãos, que a Bíblia fala que Jesus levou sobre si toda a enfermidade. Qual que é a correção de Deus para conosco? É a correção do consolo. Sabe, Deus, Ele corrige como um pai amoroso. Deus corrige através do constrangimento no espírito, porque a Bíblia fala que as leis do Senhor estão no nosso coração. Tá? Muito cuidado, irmãos. Tem gente que passando necessidade, achando que é Deus que está, né? Fala, não, bem, olha lá, bem feito, não. Olha lá, o irmão está passando, mas é Deus tratando com ele. Não, Deus não trata dessa forma, irmãos. Por favor. Aliás, é o tipo de tratamento que não tem muito efeito, né? Porque tem gente que, quanto mais passa por esse tipo de dificuldade, mais dura fica, né? Agora a Bíblia fala que nós somos maus pais. Quando Jesus fala assim, que filho que vai pedir um pão e o pai vai dar uma pedra, né? E fala assim, vocês que são maus pais, sabem dar coisas boas, que dirá o nosso Pai Celeste. Então veja, se para você, que segundo a Bíblia não é um pai perfeito, você já acha um absurdo desse tipo de disciplina, você acha que Deus vai disciplinar alguém dessa forma? Não, mas o cajado de Deus, ele é para consolar. Amém? Tem uma passagem, irmãos, porque você sabe, a Bíblia fala que o nosso consolador é o Espírito Santo, amém? E muitas pessoas acham que o Espírito Santo, ele traz um tipo de arrependimento, de constrangimento, mas é algo que não é bíblico, irmãos, é quase que um remorso, né? E eles usam isso baseado numa passagem que eu estou sentindo de ler aqui com os irmãos, onde fala assim, que o Espírito Santo veio para consolar, não, como que é? Para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Você pode abrir lá? Deixa eu achar certinho onde é aqui. Eu estou sentindo de Deus que a gente deve ler esse versículo aí. Deixa eu achar aqui, rapidinho. João 16, verso 8. Evangelho de João, verso 16, verso 8. Deixa eu achar que eu abri a Bíblia em espanhol aqui. Juan. Aliás, ok. Vou ler do 7. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Falando do Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, você sabe, tem crente que até hoje pensa que o Espírito Santo está convencendo ele do pecado. Então ele peca, vem aquele remorso, ele fala, é o Espírito Santo me convencendo do pecado. Vem, fala mais, Espírito Santo. Ele fica amargurado, aquela coisa assim, quase que querendo expurgar, né? Aquela coisa quase de penitência pelo seu pecado, né? Não, fala mais, Espírito Santo, que eu quero ficar mal, como se a gente ficasse muito mal, Deus fosse nos perdoar daquilo que a gente fez, né? Mas eu queria ler o verso seguinte, né? Que aqui fala que quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Agora olha o verso 9, o verso seguinte. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Amém? Perdeu a chance de dar um aleluia, igual o Hilton. Então, quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Agora vai explicar aqui. Do pecado,
porque não creem em mim. Você crê em Jesus, irmãos? Levanta a mão quem crê em Jesus. Então o Espírito Santo está te convencendo do pecado? Porque o Espírito Santo, ele convence do pecado porque não creem em mim. E não é dos pecados. Os irmãos estão entendendo? O Espírito Santo não convence dos pecados. Ele convence do pecado. Ou seja, convence que o homem é pecador. Então, quem que ele convence do pecado? Aqueles que não creem em Jesus. Amém? Então o Espírito Santo, ele vem para convencer o mundo, aqueles que não creem a respeito do pecado, ou seja, que o mundo é pecador, ok? Porque não crê em mim, não é para os crentes. Agora, olha o que ele fala em seguida. Eu sei, eu quero saber o verbo. Assim, da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Quem não vai ver Jesus mais? Aqueles que estavam andando com ele, os crentes, os discípulos. Então, veja, para o mundo o Espírito Santo vai convencer do pecado. Agora, para vocês que estão comigo e não me vereis mais, o que ele vai convencer você? Da justiça. Ou seja, você é justiça de Deus em Cristo Jesus. Hoje o Espírito Santo está aqui para testificar no meu e no seu coração que você foi feito justiça de Deus por causa de Cristo Jesus. Amém? Esse é o papel do Espírito Santo para o crente. Se tiver alguma voz falando para você do pecado, deixa eu dizer, essa voz aí não é o Espírito Santo. Porque hoje o que o Espírito Santo fala no seu ouvido é que você é justiça de Deus. Ele veio convencer que você é justo, não pelo que você faz, mas porque alguém pagou a sua dívida. E por causa de que Jesus pagou, você se tornou justo. Porque a Bíblia fala que nós recebemos o dom da justiça. Está entendendo? Eu não sou justo por causa do que eu faço, mas eu sou justo porque eu ganhei a justiça de Cristo juntamente com a salvação. A Bíblia fala que a salvação, que a justiça é um dom. Amém, irmãos? Ah, pastor, mas eu não faço nada. Você não faz nada mesmo. Você ganhou. É pela fé que você recebe a justiça. E o Espírito Santo está aqui para te convencer disso. Então o crente, quando ele peca, irmãos, crente quando pega não precisa do Espírito Santo para convencer ele do pecado. Ele sabe que é pecado. E se ele for casado, o cônjuge vai falar que é pecado. Não precisa do Espírito Santo. O Espírito Santo está justamente para convencer do oposto. Olha, você pecou, mas eu quero dizer que você é justo. Eu quero dizer que Jesus Cristo morreu por você, que nada vos separará do amor de Deus, que o sangue de Cristo é suficiente para te lavar de todo o pecado. Isso é o que o Espírito Santo faz com você hoje. Amém? E por último, faltou o juízo, né? E aí o juízo? Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Aleluia. Então o Espírito Santo veio para, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Aleluia. Os irmãos entenderam? Amém. Glória a Deus. Então veja, o Espírito Santo está aqui para poder te lembrar que você é um justo. Amém. Verso 5. Agora, irmãos, no verso 5, é interessante que Davi, por alguma razão, ele para de falar do ponto de vista da ovelha. E ele muda aqui a figura. Você vai entender. Ele fala o seguinte: prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, na presença dos meus adversários. Essa frase aqui não tem a ver com ovelha. É engraçado, porque no mesmo verso depois ele volta para a simbologia da ovelha. Unge minha cabeça com óleo. Mas quando ele fala, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, provavelmente ele está fazendo uma referência a um lugar que, eu já preguei sobre isso aqui, não sei se os irmãos se recordam, que era chamado Cidade Refúgio. Quando você vai ver lá em Deuteronômios, isso também está registrado em Números, quando Deus institui o ministério levítico, os levitas, né? Eles tinham 12 cidades especiais para eles. 12 não, eram mais cidades.
E dessas cidades, que eram as cidades dos levitas, Deus manda o seguinte: olha, eu quero que vocês separem 4 cidades para serem cidades refúgio. Depois, Deus mandou que separasse mais 2. No total, haviam 6 cidades refúgio no meio de toda Israel. O que era a cidade refúgio, irmãos? Alguém sabe? Ninguém lembra da pregação, amém. Foi na pandemia que eu preguei isso, foi online inclusive. A cidade refúgio, irmãos, a Bíblia fala que era, por exemplo, quando alguém acidentalmente matasse alguma pessoa. Como que alguém pode matar alguém acidentalmente? Não sei, o cara estava trabalhando no campo, deixou derrubar um martelo na cabeça de alguém, ou acontecer alguma coisa, um crime que não fosse intencional e matasse outra pessoa. Porque qual que era, se alguém fosse um homicida, ele precisava ser apedrejado. Mas não. Quando alguém acidentalmente matasse alguém, ele tinha que fugir para essa cidade, porque obviamente que os parentes daquela pessoa, vamos supor que não tivesse testemunha nenhuma, e simplesmente o cara falasse: eu matei fulano por engano, mas ninguém viu, vamos supor. Então as pessoas iam querer matar aquela pessoa, então ela tinha que correr até uma das 6 cidades refúgio, e lá ela ia se apresentar a causa dela diante do sacerdote, ok? E aí o sacerdote ia analisar, e se o sacerdote se convencesse da questão daquela pessoa, ele preparava uma mesa para fazer um sacrifício, e aquela mesa era para as pessoas que estavam perseguindo aquele lá, dizendo que ele havia sido aceito pelo sacerdote, e ele ia morar dentro da cidade refúgio, e ninguém podia mais matar ele. Os irmãos entenderam? Entenderam? Está falando da nossa salvação. Porque os céus, Jerusalém celestial, é a nossa cidade refúgio. E o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, é aquele que preparou o sacrifício diante dos nossos inimigos e nos aceita. Por isso que Davi aqui fala: prepara uma mesa diante dos meus inimigos, ou seja, mostre a eles que eu fui aceito, que agora eles não podem tocar mais em mim, porque agora eu sou um protegido, eu vou morar junto com Deus na cidade celestial, onde os meus inimigos não podem mais me atingir. Sabe, essa na verdade, eu já falei aqui, para quando você for analisar o Velho Testamento, você tem que entender, e Hebreus fala que o Velho Testamento é uma sombra de tudo aquilo, das coisas vindouras que você encontra no Novo Testamento. Então aqui ele está falando a respeito da nossa salvação. E quando o Senhor prepara essa mesa diante dos inimigos, ele está dizendo ao diabo: esse agora é meu filho, esse agora foi aceito nos céus, e você não pode mais tocar nele. Amém, irmãos? Agora tem um detalhe, talvez você esteja pensando: isso era só para aquele que cometia o pecado involuntário, era só um crime sem a vontade, mas eu já fiz muito pecado intencional, eu já tive vontade de fazer muita coisa errada. Como será que Deus pode me aceitar então? Mas foi por isso que a Bíblia registra que Jesus, quando estava sendo crucificado, ele falou assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então Jesus pediu a Deus que todos os nossos pecados fossem imputados como pecados de ignorância e não pecados propositais, e Deus assim o aceitou. Por isso que hoje nós somos aceitos na maior cidade refúgio de todas, que é a nossa Jerusalém celestial. Mas tinha um detalhe também: essa pessoa ficava refugiada lá até que o sacerdote morresse. Se você for procurar depois na Bíblia, você vai ver que a pessoa ela tinha asilo nessa cidade até que o sacerdote morresse. Mas nós temos hoje um sacerdote cujo reino ele é eterno, e nós nunca mais sairemos da Jerusalém celestial. Então quando Davi fala isso, prepara essa mesa diante dos meus inimigos, ele está falando da salvação, ele está falando de uma cidade refúgio que nos foi preparada nos céus. E fala assim: unge-me a cabeça com óleo. Agora ele voltou para a figura da ovelha. Você sabe, irmãos,
Eu nunca tive muito perto de ovelha, já vi mais com gado, né? Você vai às vezes na fazenda, é cheio de mosca, né? E eu estava estudando essa figura. E na verdade, as ovelhas, né? Tem vai muita mosca na cabeça delas, né? E aquilo fica incomodando a ovelha, né? Aquele animal fica incomodado. Não sei se você já viu isso acontecer numa fazenda, não sei se você já foi numa fazenda, se você sabe como que é, mas aquela mosca ali fica incomodando os animais, né? E aquilo impede as ovelhas de se alimentarem, impede ela de ter sossego, né? Para que ela poder se alimentar. Então, aquilo fica incomodando tanto as moscas que chega um momento que a ovelha começa a ficar magra, porque ela não come, ela não consegue ter paz para poder se alimentar do pasto, por causa daquelas moscas que ficam o tempo inteiro nela. E aí o que os pastores fazem, né? Eles pegam óleo e derramam na cabeça da ovelha, para que aquele óleo funcione como uma espécie de repelente, né? E quando ele põe o óleo na cabeça da ovelha, aquilo espanta as moscas, e a ovelha pode comer com tranquilidade, pode comer em paz. Então, irmãos, o que isso tem a ver conosco? Onde que isso se aplica, né? A Bíblia fala também que a mosca é uma das representações para demônios, né? Um dos deuses do Egito, né? Era o deus das moscas, né? É uma das potestades, né? E muitas vezes, usando essa aplicação para as nossas vidas, né? O que falam dessas moscas sobre as nossas cabeças? Falam de setas malignas, fala do inimigo trazendo pensamentos, coisas ruins na nossa cabeça, trazendo coisas que muitas vezes nos impedem de desfrutar do alimento espiritual. E eu estava meditando nisso e pensando assim, quantas vezes, né, a pessoa ela começa com as moscas na cabeça dela, né, os pensamentos ruins, as acusações ou picuinhas que ela cria na cabeça, porque os demônios que colocam ali. E quantas vezes nós, como irmãos, e eu acho que aí talvez seja o momento mais importante do cônjuge, né? O cônjuge é a primeira pessoa que deveria derramar o óleo na cabeça do seu outro cônjuge. Quantas vezes o marido ele vai desabafar com a esposa algo, e a esposa, em vez de poder trazer alento, né, fala, não tem nada a ver isso, né? Tira isso da sua cabeça. Ou o marido para a esposa, olha, não é isso que você está pensando, né? Derramar o óleo, na verdade, para que essas moscas, para que esses ataques do diabo saiam da cabeça da pessoa. Muitas vezes o cônjuge ele entra junto na parceria, né? E aí vem mosca na cabeça. Realmente, que coisa errada, que injustiça, né? Nós precisamos tirar isso, ver o que está acontecendo. E ao invés dele abrandar, e a Bíblia fala que a palavra branda desvia o furor, né? Em vez dele desviar o furor, desviar o problema, ele coloca mais lenha na fogueira. Os irmãos estão entendendo? Amém. Não queria que dispersasse não, porque esse é talvez um dos pontos mais importantes que Deus falou comigo nessa palavra aqui. Quantas vezes, irmãos, eu já vi, por exemplo, esposas, né, que oraram durante muitos anos para o marido se converter. E aí o marido começa a frequentar a igreja, começa a vir aqui. E aí, quando parece que o marido engaja na igreja, o negócio começa a dar certo. Parece que vem as moscas na cabeça da mulher. E ela, sem sabedoria, começa a falar mal das coisas da igreja para o seu cônjuge. E o resultado é que os dois acabam se afastando. Irmãos, nós temos que aprender a derramar óleo na cabeça do nosso cônjuge. Por que eu falo que é o cônjuge quem faz isso? Porque geralmente o cônjuge é a primeira pessoa com quem o outro vai se abrir. Sim ou não, irmãos? Aquela hora que a gente deita, que a pessoa vai contar como é que foi o dia, e a esposa vem, você sabe fulano? Pois é, fulana fez isso, isso e isso comigo. O homem também fofoca. Sabe, é que o homem reclama menos, eu acho. Mas eu quero dizer que esse é um momento decisivo, onde você pode derramar um óleo na cabeça do seu cônjuge, para que aquelas moscas vão embora.
Você fala, não, meu amor, não é isso. Ó, seja benevolente. Pode ter sido outra coisa. Mas você sabe, agora a gente troca muita mensagem de texto, né? Muito WhatsApp. Olha o que fulano falou para mim, assim, assim, assim. Mas quem disse que foi com esse tom de voz? Aí você lê com a voz mansinha, né? Pode ter sido desse jeito. Você sabe, irmãos? E quando você faz isso, né, eu sei que a gente sempre quer proteger o cônjuge. E às vezes a gente até quer tomar partido do cônjuge, achando que nós estamos protegendo ele, mas você está piorando, porque você vai afastar o cônjuge da igreja, você está permitindo que aquelas moscas que estão na cabeça da pessoa, elas venham para a sua também. Aquele ataque de demônios. E aí o desejo do demônio é tirar da igreja, é afastar do convívio, é que a pessoa, ou se está na igreja, não receba mais daquela pessoa, crie inimizade, crie problemas. Eu quero dizer que esse é o momento de você derramar óleo na cabeça da pessoa. A Bíblia fala, bendito os pés daquele, não é esse que anuncia o evangelho, não. Bem-aventurados são os pacificadores. Irmãos, nós temos que ser pacificadores, né? Como eu falei em Provérbios, a palavra branda desvia o furor. Sabe, irmãos, não tem senso de satisfação maior no mundo do que você ir lá resolver uma discussão, né? De pessoas, às vezes os cônjuges estão brigando, você ir lá aconselhar e as pessoas saírem em paz. Você fala, eu trouxe a paz para esse lugar, sabe? E você precisa fazer isso. Você tem que ser alguém que derrama óleo, sabe? Para que as moscas não venham pousar na cabeça do seu cônjuge, na cabeça dos seus filhos. Sabe, quantos pais sem sabedoria ficam falando mal da igreja na frente dos filhos, aí cresce tudo revoltado, não quer ouvir saber de pastor, de igreja, e aí, não sei o que eu fiz. Pois é, mas fez, sabe? Nós temos que guardar o Senhor, nós estamos guardando a igreja, nós estamos guardando, você não está guardando o pastor Elias, pastor Andressa, o líder fulano, o líder B, você está guardando a noiva do Senhor, irmãos, sabe? Então, quando aqui fala, né, que o Senhor derrama o óleo, unge-me a cabeça com óleo, porque quando a pessoa está cheia de mosca, ela não consegue comer, ela não consegue se alimentar, sabe, irmãos? Isso é provado. Se tem uma pessoa que tem algo contra mim, eu posso estar aqui falando, ela está assim, ó. Não estou ouvindo nada, não estou ouvindo nada, o que ele está falando para mim, eu não aceito nada. Você nunca vai receber, porque as moscas impedem a ovelha de se alimentar. E a ovelha que não se alimenta, ela vai ficando magra e fraca, até que ela venha a morrer. Sabe, por isso é importante, né? Eu queria só fazer esse parênteses na palavra e dizer que nós temos que ter aquele que derrama óleo na cabeça dos nossos irmãos. Amém? Amém. O meu cálice transborda, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Como eu falei, hoje nós temos uma aliança firmada no sangue de Jesus, em que a bondade do Senhor, ela nos segue todos os dias, porque não depende mais de nós, mas de um sacrifício perfeito. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Aqui fala da nossa salvação eterna, que nos foi conquistada. Quero dizer que esse é o lugar daqueles que fizeram do Senhor o seu pastor. Amém, meus irmãos?